Olá, pessoal. Vamos iniciar agora, mais uma atividade, a disciplina de Ética, Fundamentos de Direito em Saúde, pelo curso de Gestão de Saúde. Eu sou o Madison Alves, e estarei acompanhando agora com vocês a partir dessa etapa, e estaremos juntos nessa disciplina que abordaremos esses princípios éticos, principalmente na conceitualização da ética no profissional, A gente vai abordar a questão dos direitos do, do, do cliente, de acesso à saúde, E aí, é um imenso prazer de estar acompanhando vocês nesse processo, nessa caminhada junto. Bom, a nossa disciplina será dividida em 4 tópicos, E a gente estará abordando inicialmente introdução ao estudo de ética e moral deontológica, em que abordaremos principalmente os conceitos básicos de ética e moral, e a comparação entre éticas e normas jurídicas e também a ética e normas deontológicas, o que seria a ética profissional. A gente vai trabalhar essa correlação junto com vocês para que se tenha uma compreensão mais ampla e de forma generalizada desses conceitos de ética. Já no segundo tópico, na segunda aula, nós vamos trabalhar os aspectos éticos na tomada de decisão, trabalhando principalmente as duas linhas teóricas, da utilitarista e deontológica. Na terceira aula, vamos trabalhar também o direito à informação, em que trabalhamos também a questão das características éticas da informação, de como que essa informação é chegada ao paciente nas áreas de saúde, em que trataremos também a questão do segredo profissional e qual que é a motivação ética para esse segredo, Quais são as razões éticas para que se tenha esse segredo profissional diante de algumas situações em relação ao paciente. E, por fim, na última aula, estaremos trabalhando a saúde como direito de todos, Nisso, a gente vai remeter alguns aspectos da saúde como direito constitucional para toda a população, A gente vai abordar alguns temas relacionados ao programa do SUS, E trazer aspectos que remetem à desumanização do sistema de saúde, em comparação ao dever do poder público, os direitos dos pacientes, qual que é o direito que ele tem e possui em relação ao atendimento na saúde, e a consequência disso que seria a judicialização do direito à saúde, Hoje a gente percebe que muitas situações acabam remetendo que o paciente ou o usuário ele precisa recorrer à justiça para que se tenha garantido esse direito à saúde, como a disponibilização de medicamentos, de tratamento, de exames. Então isso a gente vai estar trabalhando durante o decorrer da aula. Os critérios de avaliação para a nossa disciplina, vai ser subdivididos em atividade colaborativa, na parte teórica e prática, serão 2 atividades durante a disciplina. Teremos 4 fóruns de discussão, de discussão e debates de forma ampla, Eu não trabalho muito em relação a questões de conceitos e teorias, mas em formas de debates mesmo que você vão poder expor suas ideias, expor seus conceitos, as suas concepções em relação a isso, mas desde que trabalhado na fundamentação teórica, diante dos arquivos e dos textos que a gente vai disponibilizar na sala de aula. Atividade individual, que são 2 atividades durante a disciplina, e também, por fim, a avaliação presencial, em que teremos 10 questões objetivas e 2 questões discursivas, E aí totalizando 100 pontos durante toda a disciplina. Bom, nessa aula de hoje, a gente vai começar a trazer essas conceituações básicas, principalmente em relação à ética e moral, A gente sabe que muitos autores e muitas pessoas acabam definindo vários conceitos para o tratamento da ética e moral, E que muitos conceitos acabam banalizando essa teoria, E acaba confundindo e nos faz pensar o que realmente seria essa ética e moral, Muitos até falam que são conceitos iguais, Mas acabam que são tratamentos distintos, mas que caminham no mesmo sentido, Ou seja, a ética basicamente seria a concepção da pessoa em relação ao bem comum da sociedade, e a moral seria a parte prática em relação a esse sentido. Eu gosto muito de um texto que o Mário Sérgio Cortella vem trazer para a gente. Por exemplo,
Ele afirma que a ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida, né. Eu quero, né, eu posso e eu devo, porque nem tudo o que eu quero eu posso, né. Não basta eu querer ter algum bem ou ter alguma situação de que está favorecendo para mim estar tendo esse poder desse objeto, dentro desse bem, mesmo sem eu ter a condição de ter esse objeto. Suponhamos, por exemplo, que eu esteja na sala e aí eu estou precisando de um computador. E alguém, por acaso, acaba esquecendo esse computador na sala. Eu queria muito ter aquele computador, mas isso não é. A ética não me permite que eu possa ter aquele computador, que eu obtenha aquele computador para mim, porque eu sei que aquele computador pertence a outra pessoa. Então acaba que seria uma conduta imoral eu estar possuindo aquele computador que seria de outra pessoa. Em outra situação, nem tudo que posso eu devo, né? É claro que a gente pensa que poderia tudo, né? E aí vem da questão da liberdade das pessoas, mas existem normatizações, existem regras da sociedade que impõem e limitam essa possibilidade de eu poder agir da forma que eu sempre quero, né? Da sempre que eu posso. E também nem tudo que eu devo eu quero, né? São imposições que muitas coisas a gente são obrigados a fazer, mas a gente não quer. Por exemplo, vamos colocar de forma bem relativa, né? Eu não quero pagar impostos, por exemplo. Eu acho que são impostos abusivos, impostos que acabam que ferem muito a dignidade das pessoas, né? Quando a gente trabalha mais da metade do ano para pagar impostos. Mas é um dever do cidadão, é um dever, é uma obrigação nossa ter que fazer isso. Então isso aí é uma coisa que a gente deve e não quer. E aí a ética consiste justamente isso, é quando você consegue uma paz de espírito em relação a esses 3 aspectos, né. Quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo que você pode e é o que você deve. A ética é uma reflexão construída ao longo da história, galgada nos valores e princípios morais determinados da sociedade. Então são valores que são construídos ao longo do tempo. Então por isso que a ética não pode ter uma definição concreta e absoluta, porque se hoje eu tenho um valor que é estabelecido, amanhã já pode ser totalmente diferente os valores. Porque a concepção de ética, principalmente se a gente pegar de 30, 40 anos atrás, não é a mesma concepção que a gente traz para hoje. Nessa pluralidade, a ética implica em opção individual, ligados à busca do bom e do justo, sendo escolha ativa que requer adesão íntima da pessoa a valores, princípios e normas morais. A decisão de ser ético, isso vale de cada pessoa, né? Eu quero ser ético porque eu quero ser benquisto na sociedade, né? Aí vem e fala, por exemplo, um político corrupto, né? Ele não é ético, ele não possui ética. Não, ele possui ética. É claro que para a sociedade a gente entende que isso é uma atitude antiética, né? Mas para a concepção dele, para os valores íntimos dele, ele entende que aquilo é ético, por exemplo, está agindo de forma corrupta para a sociedade. Então, a construção desses valores, né, que são adquiridos ao longo da criação, dos pais, da convivência familiar, da convivência da sociedade, isso aí vai subsidiando a pessoa nessa concepção e nessa estruturação da ética pessoal, né? E aí sim remete também à questão da ética da sociedade, né? O que é bem comum para todos? O que as pessoas enxergam como um bem comum e que entende que é um ser ético diante das pessoas? Segundo Aristóteles, por exemplo, o ser humano tem 2 características que o fazem diferente dos outros animais. Uma delas é a noção do bem e do mal, do justo e do injusto. Outra é a natureza associativa, ou seja, a caracterização do ser humano como animal político, um ente que por natureza necessita da convivência com os semelhantes. É natural do ser humano ele poder escolher entre o bem e o mal, né? É claro que as pessoas sempre vão buscar a satisfação pelo bem, né? Só que diante disso também a natureza associativa faz com que as pessoas querem ser bem com o bem comum, com toda a sociedade. Eu não, a natureza humana consiste não só buscar o bem
particular, mas também estar bem com todos, estar bem com toda a sociedade que me rodeia. Essas características são fundamentais para que se defina uma ética, que sempre será ao mesmo tempo individual, por decorrer das práticas reiteradas de cada um, mas também social, pois essas práticas só podem ocorrer na convivência, no meio social. Então é aquilo que eu falei, né? A concepção ética, ela claro que vai partir do individual, né? Eu comigo vou pensar assim, eu devo pegar aquele material, como eu dei o exemplo no início, aquele computador que eu quero, né? Eu devo pegar aquele computador que eu quero porque é um bem que eu preciso, mesmo sabendo que aquele bem é de outra pessoa, né? Mas aí se descobrirem que aquele computador foi roubado por mim, acaba que toda a sociedade será julgadora da minha atitude e eu ficarei fora desse concepção do ético da sociedade. Então a natureza humana acaba que entende que buscar principalmente esse ético a partir da concepção individual para que se esteja correlacionado com o bem social, com o bem de toda a sociedade. Então, de forma generalizada, né, a concepção de ética, né, é uma ciência prática e normativa que estuda a moral e determina o que é bom. E a partir desse ponto de vista, como se deve agir. Ou seja, é a teoria e a ciência do comportamento moral. Na prática, agir eticamente é agir de acordo com os preceitos da moral instituída. Então, essa concepção e essa reflexão de forma individual, que parte do indivíduo diante de toda a sociedade, em que todas as ações minhas estão de acordo com o que a sociedade julga, com o que a sociedade prega, que é uma situação ética, né? E isso difere, com certeza, diante de qualquer país, de qualquer religião, de qualquer concepção, né? Por exemplo, uma concepção ética na sociedade do nosso país, né, do Brasil, é totalmente diferente de uma concepção ética de uma sociedade oriental ou de um japonês, por exemplo, né? Se você for num país estrangeiro e nós brasileiros que têm o hábito de ter contato com as pessoas, de pegar, de abraçar, né, e conversar, se você fizer isso em um outro país, eles vão te chamar isso de antiético. Eles vão entender que isso não está de acordo com os costumes e preceitos dele. Então, a cada cultura, né, a cada concepção de uma sociedade, o valor de uma pessoa ética vai mudando também. E em relação à moral, conjunto de costumes, crenças, valores e normas de uma pessoa ou grupo social que funciona como um guia para o trabalho, ou seja, que orienta sobre o bem ou mal, certo ou errado de uma ação. Então, a moral seria a questão da parte de agir do cidadão em relação à concepção ética, né? Eu vou fazer o bem para ser ético diante da pessoa. Então, fazer o bem é agir de forma moral para com a situação, para com a sociedade. Então, aí temos dois exemplos, né? E aí eu vou trazer isso em essa concepção de que trata a temporalidade em relação à ética. Que essa temporalidade acaba que também atualiza os valores éticos diante da sociedade, né? Então temos duas situações, né? Na primeira situação, a questão dos fumantes, né? Se a gente pegar aqui, a partir da década de 50 até mais ou menos a década de 80, início da década de 80, se você for numa sala, em um ambiente fechado, e ver uma pessoa fumando, era praticamente normal. É uma atitude totalmente normal, né? E que isso era até classificado como a classe boêmia, né? Das pessoas que fumavam e aí contavam histórias. Então era uma atitude normal a pessoa fumar até em ambientes fechados. Se hoje a gente estiver em um restaurante, por exemplo, né? E ver uma pessoa fumando, soltando fumaça perto das pessoas, você vê que aquilo já se torna uma atitude antiética. Ele está sendo imoral diante das concepções das pessoas hoje em dia. Por quê? Aquela atitude dele de estar fumando em um ambiente fechado está prejudicando também a pessoa que está do lado dele. Isso aí foi uma concepção que vem sendo trabalhada ao longo do tempo, que buscou entender que a pessoa que fuma em ambientes fechados, ele prejudica a saúde da pessoa que está do lado dele. Então, se ele prejudica as pessoas que estão em sua volta, acaba que ele está agindo de forma imoral
e também sendo antiético. E aí temos outro exemplo, o cinto de segurança, né? Se a gente perguntar aos nossos tios ou nossos pais, a gente percebe que naquela época não, era uma coisa mais normal, né? Uma pessoa dirigir um veículo sem cinto de segurança, né? As pessoas dirigiam e transitavam sem se preocupar de colocar o cinto de segurança. Acabou que uma normatização, né, pelos órgãos reguladores e uma campanha de conscientização de que o andar sem cinto de segurança é perigoso para você, é perigoso para a sociedade, que coloca em risco a vida das pessoas, né? Andar sem cinto de segurança acaba trazendo esse risco, então acabou que foi trabalhando uma nova concepção ética em relação a isso. Então, o próprio indivíduo, partindo dele mesmo, ao entrar no carro, automaticamente a primeira coisa que ele se preocupa é em colocar o cinto de segurança. Porque se ele não estiver colocando o cinto de segurança, ele está tendo uma atitude imoral. Ele está tendo uma atitude inconsequente de que pode colocar em risco a vida dele e a vida do próximo. Então aí temos três fases, tem três situações e que caracterizam a situação moral, né? Três atitudes, né? A pessoa moral, né, como eu falei antes, são pessoas que agem de forma que buscam atender à ética da sociedade, a ética do bem comum, né, de que favorecer o bem ao próximo. O imoral é aquela pessoa que age de forma que, inconsequente, ele não pensa no bem comum, no bem coletivo. Ele pensa principalmente que ele vai favorecer interesse próprio, né? O que contradiz a questão da moralidade, né? Que é o bem comum. E também tem uma situação de amoral, né? Há sempre uma confusão entre moral e amoral pela questão da concepção. Imoral é quando a pessoa age de forma inconsequente. Ele tem consciência de que aquilo é prejudicial para o outro, mas ele favorece a ele mesmo. Agora, a questão de amoral é quando a pessoa é impedida de ter essa concepção. Ela não tem essa consciência de que a atitude dela pode trazer prejuízo para a pessoa. Vamos dar um exemplo? Suponhamos que uma tribo indígena venha para a cidade, né? Para a cidade, para o meio urbano. E dentro da tribo indígena, lá no meio da mata, eles costumam vestir poucas vestes, ou algumas tribos não usam vestes, né? Se ele vir nessa cidade sem roupa, né, sem nenhuma veste, ele está tendo uma atitude amoral. Por quê? Pela ética da tribo em que ele convive, pelos valores que eles costumam preservar, pelos costumes, né, os hábitos que eles costumam utilizar dentro da tribo, aquilo para eles é ético, aquilo é moral para eles. Mas para a gente que está no meio urbano e que vê uma sociedade daquela forma, vê uma tribo que está andando sem roupa, acaba se tornando imoral para a gente, né? Acaba ferindo um pouco a nossa sociedade, porque a gente está vendo uma situação que desagrada tanto para as crianças tanto para as pessoas. Só que eles não têm essa concepção de que isso é imoral para a gente. Então acaba sendo uma atitude amoral. É quando a pessoa tem esse impedimento de entender que a ética dele, a moralidade dele, não está interferindo na moralidade do bem em que ele está inserido. Então, de forma assim mais resumida, né? Roubar, por exemplo, é imoral. Ele vai contra as normas de conduta da nossa sociedade. Roubar é imoral porque consideramos que ninguém tem o direito de retirar o que é do outro contra a sua vontade. Isso aí vai de um valor ideológico e ético que fundamenta o comportamento moral, né? Aí justificando aquela questão do exemplo de novo. Eu não posso obstruir um bem de outra pessoa, porque eu sei que aquilo é imoral. É um agir imoral contra a ética da sociedade. Promover uma intriga para obter um ganho pessoal é antiético, porque infringe um valor de convívio de ética nas relações humanas, mesmo que não haja uma regra explícita contra isso. Então, a atitude antiética é quando eu ajo de uma forma que pode denegrir o bem comum da sociedade, né? Eu estou vendo um interesse particular, interesse privado, somente individual, não pensando no coletivo, não pensando que aquilo pode ser bem para o comum. Bom,
Vamos para a próxima etapa da nossa aula de hoje, que vamos falar também a correlação entre ética e normas jurídicas, né? Além da ética, as normas jurídicas também regulam o convívio social, né? Porém, possuem campo de atuação muito mais restrito que as normas éticas morais. A ética ela consiste em regulamentar a situação do convívio das pessoas, né, com atitudes éticas, né, do bem comum e da sociedade, mas de forma muito mais ampla, muito mais generalizada. Agora, as normas e as leis, elas trabalham em cima dessa ética, né, mas em uma situação específica, por exemplo, se a gente pegar alguma lei, ela vai tratar especificamente de uma situação. Só que elas são bem mais restritas àquele tipo de situação e não abrange outros aspectos éticos dentro da própria lei. Mas, entretanto, há considerações que podemos ter essa semelhança. Por exemplo, apresentam-se como imperativos, ou seja, que devem ser seguidos por todos. Tanto a ética como as normas são situações que devem ser adotadas pela pessoa de bem comum com a sociedade. Buscam propor uma melhor convivência entre os indivíduos, orientam-se pelos valores próprios de uma determinada sociedade e têm um caráter histórico, isto é, mudam de acordo com a transformação históricas sociais, né? E aí remete àquela questão da temporalidade, né? A ética ela vem mudando com o tempo, as concepções éticas vêm mudando com o tempo. Da mesma forma também as leis precisam se adaptar de acordo com o tempo, porque a vida do ser humano vem em constante mudança, né? As questões, as concepções vêm sempre em constante mudança e acaba que esse sentido ético e as normas e legislação também devem se adaptar a esse sentido. Mas também há a questão de devemos considerar as diferenças entre a concepção ética e a concepção da norma jurídica, né? Por exemplo, as normas morais são cumpridas a partir de uma convicção íntima de cada indivíduo. Então, é como falei no início. O sentido de estar sendo ético dentro de uma sociedade tem parte do próprio indivíduo, né? Já as normas jurídicas devem ser cumpridas havendo ou não adesão do indivíduo a elas, sob pena de punição do Estado em caso de desobediência. Então, ela é uma normatização que regulamenta e rege o que o cidadão deve fazer e deve cumprir, né? Não parte do próprio indivíduo, mas parte do poder do Estado. A punição do campo moral depende fundamentalmente da consciência moral do sujeito que infringe a norma. Já para a norma jurídica, a punição no campo do direito está prevista na legislação. A punição da ética atinge principalmente a consciência da pessoa, de saber que uma sociedade irá me julgar diante daquela situação em que tratei de forma antiética, né? Já em relação à normatização e à legislação, há a punição prevista isso, seja por detenção ou por multa. Então, acaba que não é a mesma punição que se refere à questão ética. Eu não posso falar assim, você vai ter que pagar uma multa por você ter atitudes antiéticas. Se isso não está previsto numa legislação, uma norma, como se diz, né? Isso aí não faz sentido. Eu não posso julgar uma pessoa dessa forma. Mas acaba que eu posso ter a concepção daquela pessoa, né? E o julgamento vai isso na consciência da pessoa de que ele é uma pessoa antiética. Eu não posso me relacionar bem com aquela pessoa porque ele teve atitudes imorais e antiéticas diante da sociedade. A esfera da moral é ampla, atingindo diversos aspectos da vida humana. O direito se restringe às questões específicas nascidas da interferência de condutas sociais. Outro exemplo é a questão da ética, né? A moral não necessariamente se traduz em um código formal, né? E o direito obrigatoriamente se estabelece um código formal, seja por normas, por lei, por regimentos, né? E a moral não apresenta vinculação com o poder do Estado ou com o poder regulamentador, vamos dizer assim. O direito, sim, deve ter essa relação estreita do Estado. Ela deve ter essa normatização, essa regulamentação, seja pelo poder público ou pelo poder privado, seja em regimento interno, né, dentro de qualquer estabelecimento. Bom, e aí agora vamos falar também a questão de ética, a relação entre ética e as normas deontológicas, né? O que seriam essas normas deontológicas, né? É considerar também a ética profissional.
é a ética que define a condução do trabalhador, seja de qualquer profissão, né? Deontologia mesmo é a ciência dos deveres, né? Constitui um conjunto de normas que indicam como devem se comportar os indivíduos na qualidade de membros de determinado corpo sócio-profissional, a ética profissional. E o que traz isso, essa regulamentação? São os tão conhecidos códigos de éticas, né? Ela vem com várias obrigações, né? Sempre com advérbio de que deve fazer isso, né? Deve ser feito isso, para que regulamente a profissão de cada categoria, seja tanto na área de saúde ou qualquer outra área. Diversas profissões hoje, e principalmente na área da saúde, são inscritas em seus códigos de éticas, que são estabelecidos geralmente pelos seus conselhos reguladores, que possuem poder coercitivo, estabelecendo sanções quando identificada a violação de suas normas. Essas normas servem como padrão de conduta para os profissionais em suas relações com os membros da própria categoria, com profissionais de outras categorias e com seus pacientes, clientes, famílias e pacientes, autoridades, etc. Então, esses códigos de éticas, essas normatizações deontológicas, acabam que por definir como que o profissional deve agir de acordo com essa categoria. Prever as sanções, sim, porque há aqueles impedimentos que, se ele age do poder, do conhecimento dele de agir profissionalmente a bem do benefício próprio, né, acaba que ele sofre sanções e punições de estar impedindo de estar exercendo aquela profissão, né? As normas de cada profissão são elaboradas com o objetivo de proteger os profissionais, a categoria, como um todo, as pessoas que dependem daquele profissional. Mas há muitos aspectos não previstos especificamente e que fazem parte do comprometimento do profissional em ser eticamente correto. Aquele que, independente de receber elogios, faz a coisa certa. E aí temos aí uma charge, né? O médico atendendo o paciente que acabou de fazer a cirurgia, né? E aí ele diz, né? Escuta, como a cirurgia foi feita às pressas, acabei esquecendo no celular dentro do seu corpo. Mas não se preocupe. É um celular antigo, fora de linha, e não vai me fazer falta. Você pode ficar com ele aí dentro, né? E aí vem demonstrar claramente um erro médico do profissional da saúde, em que fez um procedimento que só ele detém daquele conhecimento naquele momento, né? Para executar aquela função, e acabou fazendo o erro. E aí ele usa da sua prerrogativa de profissional de saúde e tenta justificar naquela situação, né? E aí acaba que, se obedecendo o código de ética, né, obedecendo as normas deontológicas, acaba que protege tanto ele como profissional, no sentido de garantir porque aconteceu aquele erro, ou de reverter aquela situação para que não prejudique o paciente, e tanto também como proteger o paciente nesse sentido, de ele buscar e definir quais os direitos que ele possui em relação a essa situação, né? Até que ponto essa situação seria aceitável, né? E aí que vem a questão da informação, de que seria sigiloso ou não, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, né? Então, pessoal, a aula de hoje foi justamente mais para trazer esse contexto básico diante dessas concepções de ética e moral, e essa correlação dentro das normas legais e das normas deontológicas, né, que são estabelecidas para a definição de cada trabalho. Então, é importante a gente definir, perceber que a ética, né, é um sentimento que parte do indivíduo, do sentimento interior do indivíduo, para se tratar dentro de um bem comum, de forma coesiva com a sociedade, né, de que não seja um interesse próprio particular, como também a moral seria a parte prática dessas atitudes, dessa concepção ética diante da sociedade, né? É agir de forma que eu garanta estar dentro da ética da sociedade, que eu não seja antiético e esteja contra a concepção de um bem comum dentro dessa sociedade. Espero que tenha gostado da aula, e aí a gente vai estar apresentando também uma proposta de atividade que vocês vão estar utilizando agora no encontro presencial, né? O que seria? Na parte teórica e prática, tem a seguinte frase, né? Que aí eu gostaria que vocês trabalhassem em cima dessa argumentação. A moral ordena, a ética aconselha.
A moral responde à pergunta: o que devo fazer? A ética, à pergunta: como devo viver? É uma frase de Comte Sponville, de 1998. Então, assim, considerando essa afirmação, eu peço que vocês apresentem exemplos, né, podendo até ser mesmo reais, caso vocês possuam alguma experiência real na sua vida, né, ou no seu trabalho, apresentar isso, relatar isso, dentro dos seguintes dizeres que eu apresentei no início da aula, que trata claramente a definição da ética, né? Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu devo eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero, né? Então, tragam exemplos dentro desses 3 dizeres. Apresente concepções ou situações que remetem a esses 3 dizeres, né? Como eu falei no início da aula, dei alguns exemplos, mas vocês podem e estão livres a apresentarem outros exemplos que remetem a esse sentido, para que aí vocês possam apresentar no seminário ou apresentação em grupos, né, no encontro presencial, e apresentar de forma escrita e enviar pelo AVA, né. Então, na parte da parte teórica, após essa apresentação, que vai ser feita em grupo, né, em grupo de 5 ou 6 alunos no encontro presencial, vocês vão também entregar cada um, enviar pelo ambiente da sala, para que a gente possa avaliar. Então vai ser organizar a turma em grupo de 5 a 6 integrantes para se reunirem e estruturarem a atividade proposta para posteriormente apresentar aos demais alunos. O objetivo dessa atividade é que a gente possa resgatar esses objetivos abordados na disciplina, nessa primeira aula, principalmente, destacando a relevância e a importância do senso crítico ao definir o que é ético e o que é moral, né? Para a gente conseguir fazer essa correlação entre ética e moral. Embora, como eu falei, né, são concepções distintas, né, não totalmente distintas, mas que caminham juntos, né? Uma atitude moral não pode caminhar sem a concepção ética, né? Quais serão os critérios que a gente vai avaliar? Os textos e as apresentações devem estar coerentes aos aspectos éticos e morais apresentados na aula. Deve-se observar também que a avaliação consistirá na correlação do conceito com todos os dizeres, né? Como eu falei, nem tudo o que eu quero eu posso, nem tudo o que eu posso eu devo, e nem tudo o que eu devo eu quero. Então, tragam esses exemplos dentro desses 3 concepções, desses 3 dizeres, né? Que relatem e exemplifiquem essa situação, né? Busquem também se fundamentar diante desses 3 dizeres, diante desses 3 relatos, para que você consiga demonstrar claramente qual é a concepção ética e a concepção moral dentro da situação real que você está fazendo. É semelhante a um estudo de caso, por exemplo, né? Mas apenas uma concepção de forma bem simples e abrangente, né? E no momento da apresentação, eu acredito que vocês podem ficar à vontade em debater essas ideias, né, colocar em discussão entre os grupos, né, se não concorda que é uma concepção ética, você deve discordar. Eu acredito que seria interessantíssimo esse debate para que promova essa construção dessa linha de raciocínio sobre essa concepção ética e moral. Já em relação às atividades do fórum, estou propondo uma discussão em cima desse quadrinho, né? Aqui nós estamos vendo o empregador, né, diante do seu recepcionista, passando o comando, né? Dona Romilda, eu vou ao banheiro. Se alguém me ligar, diga que estou com o cliente. E aí a Romilda, né, a recepcionista, atende uma ligação, né, e fala: quem? O doutor Almeida? Ele está no banheiro com o cliente, né? Então a proposta da atividade desse primeiro fórum é o que, considerando a charge no enunciado, convido a todos os alunos a debaterem sobre a conduta do empregador e da recepcionista referente à conduta do pessoal dos dois, né, em vista da ética profissional. Lembre-se de fundamentar bem as respostas e os debates, né? Aí eu peço, e seria interessante que vocês coloquem isso nos fóruns e comecem a debater e discutir justamente sobre essa concepção, né? Qual que é a atitude do empregador em relação ao funcionário, né? Qual que é a atitude do empregador e da funcionária em relação ao empregador? Eles estão condizentes com a ética profissional, né? Principalmente nesse sentido? Eles estão condizentes com a moral dentro do próprio serviço? Será que ela obedeceu estritamente à ordem do
do seu empregador? Será que ela afrontou o empregador, né? Todas essas ideias, esses debates, eu gostaria muito de ter essa interação com os alunos, entre os colegas, né? Apresentando argumentações e sempre buscando fundamentar a sua resposta. Não deixem que seja um comentário no ponto de vista pessoal, né? Utilizem os textos e os trabalhos que a gente vai postar na sala de aula, que vai estar disponível para vocês na sala de aula, para que vocês possam argumentar isso, né? Possam estar fundamentando a sua resposta e não sendo uma concepção sua, né? Porque eu posso falar muito bem, falar assim, essa recepcionista ela foi arrogante, mas com base no quê, né? Então é interessante ter esse debate, essa construção da linha de pensamento, para que aí sim a gente possa trabalhar essa concepção nas próximas aulas, né? Que a gente vai sempre remeter, que é a base fundamental da disciplina. Muito obrigado a todos por terem assistido a aula, por terem acompanhado com a gente, né? Essa primeira aula. Na próxima aula, então, a gente vai estar trabalhando os próximos tópicos, né? Para dando continuidade à disciplina. Bons estudos a todos. Leiam os textos que a gente vai disponibilizar na sala de aula. Assistem quantas vezes for possível a essa videoaula para que fixem bem esse conteúdo e não deixem de participar dos fóruns e dos debates, tá bom? Obrigado a todos, né? E até a próxima aula.